Imagine o núcleo de um átomo. Lá você vai encontrar prótons e nêutrons, com exceção do hidrogênio, é claro. Ali você tem então partículas que são bariônicas. Essas partículas são compostas, especificamente o próton composto por 3 quarks, 2 up e 1 down, e o nêutron composto por 3 quarks também, no caso 2 down e 1 up. Os quarks down são um pouco mais massivos que os quarks up. Sendo assim, então o nêutron é um pouquinho mais pesado do que o próton. Ali no núcleo, nós temos então uma quantidade de prótons e nêutrons que é um tanto quanto equivalente. Sendo assim, a massa do núcleo ela vai ser praticamente o dobro da quantidade de prótons. Ou seja, um átomo que possui 6 prótons, ele vai ter uma massa mais ou menos de 12U, que é no caso o carbono. Só que a gente também tem que levar em consideração o seguinte fato. Dentro dessas partículas, especificamente o próton e o nêutron, sabemos que existem os quarks. Mas como eles se mantêm lá? Eles se mantêm lá pela presença de uma partícula bosônica, um bóson de calibre chamado gluon. Esse gluon ele faz com que então esses quarks se mantenham unidos. Entretanto, tem uma questão interessante a ser levantada. Se os prótons e os nêutrons se mantêm próximos, significa que deve haver também uma força que os mantenha ali unidos, porque em algum momento pode acontecer de um próton se aproximar de mais de um outro próton e assim ocorrer o quê? Ocorrer o desmanchamento do núcleo. Então o núcleo ele pode explodir ou liberar um próton ou um nêutron, deixando de ser especificamente aquela partícula, aquele átomo estabilizado. Sendo assim, deveria existir também uma força, uma interação entre essas partículas, que fosse muito similar com o que existia no núcleo delas próprias. Essa ideia surge com a teoria de um físico japonês chamado Hideki Yukawa, o qual ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1949. Ele dizia o seguinte: deve haver um bóson que consiga fazer um processo de força forte, só que, no caso, entre os prótons e os nêutrons. E esse bóson ele teria que ter uma massa que fosse intermediária ao do elétron e ao do próton. Sendo assim, ele o chamou de meson. O termo meson vem do grego mesos, que quer dizer meio ou algo intermediário. Então teria que ser uma partícula intermediária à massa do elétron e à massa do próton. Yukawa ele dizia que a massa dessa partícula teórica deveria ser algo em torno de 105 megaelectronvolt dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, teria que ser uma massa intermediária à do elétron e à do próton. E, incrivelmente, foi descoberta uma partícula. Só que essa partícula não se comportava como um bóson. Ela se comportava, na realidade, muito próxima a um elétron. Se ela se comportava muito próxima a um elétron, ela era o quê? Ela era um lepton carregado. E, realmente, foi a descoberta do muon. Tanto que, naquele período, por acreditarem que aquela partícula poderia ser o tal do meson, ele foi chamado de meson mu. Mas, com os testes, percebeu-se que ele não interagia no núcleo dos átomos. Ele se comportava como um elétron, ou seja, ele se comportava fora do núcleo. Sendo assim, ele não poderia ser o tal do bóson específico para descrever a força forte. Com a diminuição dos conflitos armados pelo mundo, um passo muito importante para a descoberta do meson foi feito na Índia, especificamente lá na Cordilheira do Himalaia. Por que isso? Porque havia necessidade de estudar
raios cósmicos para conseguir, dessa forma, captar partículas novas, partículas energizadas que vinham do espaço até a Terra. Nesse caso, lá no alto do Himalaia, foi desenvolvido uma pesquisa pelo físico Debendra Bose e também pela física Biba Choudhury, que são o quê? São físicos indianos. Eles usavam uma espécie de um filme fotográfico em degradê. Então as partículas se chocavam com esse filme e havia um traço onde era possível encontrar então um trajeto ionizante. Então as partículas deixavam isso. E havia um traço diferente que se diferenciava dos traços do elétron e do próton, sendo então que ele ficava numa parte intermediária quando comparado essas duas partículas. Foi aí então que começou o processo de comprovação do meson. Contudo, essa ainda não era uma prova cabal, havia necessidade de prová-lo de forma física mesmo. E isso começou a ser desenvolvido lá num laboratório da Universidade de Bristol, na Inglaterra. O chefe do laboratório era o Cecil Powell, e ele trabalhava estudando raios cósmicos, assim como partículas. E o laboratório dele era bastante grande, possuía outros pesquisadores. Dentre esses pesquisadores estava o Giuseppe Occhialini, que estudava essas partículas já. Mas ele convida um físico brasileiro bastante importante e bastante genial. Ele era muito jovem e ele foi convidado para trabalhar com o Giuseppe Occhialini lá no laboratório de Bristol. E quem era esse cara, esse brasileiro? Nada mais do que o César Lattes. E o César Lattes chega lá na Inglaterra e em pouco tempo ele consegue aprimorar uma emulsão que o próprio Cecil Powell utilizava nos testes fotográficos. Então era uma espécie de um filme e ele então aprimorou esse filme sem a presença do César Lattes, desse físico brasileiro, que era formado na USP. Então ele tinha formação de físico e também de matemático. Então ele era uma pessoa muito proeminente na área da ciência e muito jovem. Sem a presença dele, que falou e testou o aumento da concentração de boro nesse filme, não haveria uma determinação, o encontro dessa partícula tão rapidamente. E foi aí que ocorreu então a descoberta do meson π, sendo a massa dessa partícula igual a 139 megaelectronvolt dividido pela velocidade da luz ao quadrado. E então foi uma descoberta sensacional, uma vez que comprovava uma teoria de que existia sim uma partícula específica que funcionaria como um mediador entre essas partículas bariônicas. Obviamente, ele não agia no núcleo das partículas, mas ele agia nas extremidades. E como ocorria isso? Ocorria de um jeito bastante interessante. As partículas, no caso prótons e nêutrons, eles liberavam quarks. E esses quarks, eles interagiam com o quê? Interagiam com antiquarks. Então, quando você tinha um quark up interagindo com um antiquark down, você tinha ali um meson π positivo. Quando você tinha um quark down interagindo com um antiquark up, você tinha ali um meson π negativo. E quando você tinha um quark up interagindo com um antiquark up, você tinha então um meson π nêutron. O mesmo valia para um quark down interagindo com um antiquark down. Então você tinha essas partículas agora presentes. E o que essas partículas então faziam? Elas se deslocavam, por exemplo, de um próton para um nêutron, e quando ela chegava perto da outra partícula bariônica, um
quark que fosse de uma determinada coloração iria interagir com esse antiquark e ser automaticamente aniquilado. Isso então fazia o quê? Fazia com que esse quark, não o antiquark, mas o quark que era deslocado pelo meson π, entrasse na posição do quark que existia dentro, por exemplo, do nêutron e que havia sido eliminado. Isso fazia então o quê? Fazia com que houvesse uma troca de forças e que mantinha então os prótons e os nêutrons próximos uns dos outros. E isso foi uma revolução no estudo das partículas. É muito importante essa descoberta. Agora, a coisa mais triste disso é que nesse período, quem ganhava o prêmio Nobel era o chefe do laboratório. Então, quem ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do meson π e a interpretação pela qual os prótons e os nêutrons estavam unidos foi para o Cecil Powell. Então, infelizmente, o nosso César Lattes não ganhou o prêmio Nobel. Ele só foi mencionado como parte da equipe. Essa é uma das maiores tristezas que a física brasileira tem, né? Porque ele merecia muito ganhar o prêmio Nobel, assim como hoje várias pessoas dividem o prêmio Nobel. O César Lattes merecia ter recebido essa honra, mas infelizmente ele não foi agraciado, porque naquela época quem recebia era somente o chefe do laboratório. Em resumo, a partícula que mantém quarks unidos dentro dos prótons e dos nêutrons são os gluons. Eles são as partículas, os bósons, que descrevem a força forte nuclear. Entretanto, o que mantém os prótons e os nêutrons próximos é uma força residual da força forte, que é causada pelos mesons. Então, os mesons eles funcionam como uma espécie de uma cola entre os prótons e os nêutrons. Pessoal, muito obrigado por terem visto esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo novo. Se for possível, deixa um like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e também clica lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de você ir embora, dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque eu vou deixar uma lista de livros aqui que é bastante interessante e que pode ajudar na erradicação do analfabetismo científico nos seus arredores. Ou seja, você pode comprar um livro para você e de repente dar de presente também um livro para uma outra pessoa, contribuindo assim com a diminuição do entendimento errado de ciência por parte de uma pessoa próxima a você. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.